Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muito bom dia, minha gente! Sempre desejando para todos vocês paz, saúde, alegria e prosperidade para você. E, é claro, para toda a sua família. Seja bem-vindo em mais uma manhã profética de fé e milagres, sempre crendo que Deus vai realizar algo sobrenatural. O milagre vem de Deus. A nossa parte é a fé, é a crença, é a confiança e crer. Deus proverá o que você precisa. Creia nisso. Então seja muito, mas muito mesmo, bem-vindo em mais uma manhã abençoada, que daqui a pouquinho vamos compartilhar a palavra de Deus com você e depois vamos orar com você e por você. Mas antes, quero informar aqui o nosso WhatsApp para você que deseja contactar com a gente. Nosso WhatsApp 99615 5162 99615 5162, código de área 41. Se você deseja outras informações em como acessar o nosso canal no YouTube, em como também entrar em nossas redes sociais, entra no site agindodeusquemimpedirá.com.br agindodeusquemimpedirá.com.br e no site você consegue então clicar ali nas nossas redes sociais, tá certo? Que Deus te ilumine então. Mas antes da palavra, eu tenho nossos recadinhos aqui que tem a sua importância também. O primeiro deles é dizer que todo domingo às 9h30 da manhã estamos no presencial aqui em Curitiba, em um hotel. Se você quer estar conosco, é bem-vindo, pode vir. Tem uma vaguinha para você ali com certeza, tá certo? Estamos no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Entrada franca, todos os domingos, 9h30 da manhã. Se você é da cidade de Campo Largo, dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde, vamos estar aí, no centro da cidade, também no Hotel Campo Largo, da Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Dia 5/12, às 3 da tarde. A Jornada da Fé. Participe, principalmente você que mora em Campo Largo, não perca esta oportunidade de estar conosco. Entrada franca, uma tarde abençoada. Aliás, um grande abraço para a nossa audiência em Campo Largo. Eu recebi esses dias atrás, uma ouvinte mandou pelo WhatsApp aí de Campo Largo. Ela ouviu aqui a divulgação e ela escreveu para a gente o seguinte, disse assim: pastores, Edson e Eva, em que eu posso ajudar vocês? Eu moro perto do hotel. E a gente já respondeu para ela. Olha, muito obrigado, um grande abraço aí, o povo querido aí, que sempre nos receberam muito bem, todas as vezes que nós fomos aí. E agora é a primeira vez que a gente vai aí após a reabertura das coisas, tá certo? Muito bem, gente, vamos então para a palavra. Hoje é o seguinte, nós vamos falar sobre, é um tema muito amplo, mas aqui a gente sempre é uma reflexão, né, para o dia, sobre a questão de ouvir, né? Ouvir é a maior virtude das relações humanas. Você que é casado, você maridão aí, você esposa, vocês estão se entendendo ou não? Sim ou não? Marido, você está ouvindo direitinho o que a tua esposa está falando? Esposa, você está conseguindo ouvir bem o seu marido? Você está conseguindo ouvi-lo? Você que é pai, você que é mãe, você está ouvindo o seu filho ou os seus filhos? Filhos, você que tem pai e mãe, vocês estão ouvindo o que o pai e a mãe estão ensinando para vocês? São perguntas. A ênfase é ouvir como uma virtude. Olha que interessante, uma história que aconteceu em um curso de liderança. Em um certo curso de liderança, o professor ele pediu para que os alunos fizessem uma breve apresentação e dissessem as razões que os levaram a participar desse treinamento. Quando chegou ao 5º aluno, o professor pediu para que ele dissesse o que a sua colega, que acabara de se apresentar, havia dito.
aquele aluno disse, fez aquele sabe aquele traduzindo. Foi o único som que saiu da boca daquele colega de sala, né? Por quê? Ele estava tão ocupado pensando no que iria dizer a seu respeito na hora da sua apresentação, que teve de pedir desculpas à sua colega, pois não havia escutado uma só palavra. Olha que interessante. Por acaso, você que está me ouvindo agora, se você está me ouvindo, é sinal que você está prestando atenção, né? Mas quando você está conversando com outra pessoa, não teve aquele momento em que alguém está falando algo com você e você está pensando em outra coisa, aí de repente a pessoa fala, você entendeu, fulano? Desculpa, eu estava pensando em outras coisas, né? É desagradável isso, né? Quando acontece, né? Você está falando com alguém que não está nem prestando atenção no que você está falando, né? Então, diante dessa nossa conversa inicial aqui, eu separei aqui uma pequena pesquisa que eu li, eu achei interessante. O que impede uma pessoa de ouvir com atenção, né? Pode ter várias coisas, eu separei algumas delas aqui. O que impede uma pessoa de ouvir com atenção? Primeiro, ela está esperando para falar. Então, é uma dica aqui. Uma das razões que impede uma pessoa de ouvir com atenção é porque ela está esperando para falar. Como ela está esperando para falar, ela não presta atenção na tua fala. Segundo, diz essa pesquisa, ela está cansada ou com pressa. Ou seja, a pessoa cansada ou que está com pressa, ela não ouve direito, ela nem presta atenção no assunto que está sendo abordado. Terceiro, ela está pensando em outro assunto. É o que acontece, eu acabei de falar a historinha simples. Quem já não aconteceu isso com você? Com certeza já aconteceu comigo, né? De eu estar falando com alguém e esse alguém está no mundo da lua, como diz o ditado popular, né? Ou às vezes era eu, né? Então a verdade aconteceu já com todo mundo. Uma hora acontece, mas isso não é bom. Se for uma coisa repetitiva, isso não é bom não, né? Outra coisa que diz a pesquisa, o que impede uma pessoa de ouvir com atenção? Outro item aqui, ela pensa que sabe o que a outra pessoa vai dizer. Olha, gente, isso aqui eu já tive experiência de querer explicar para alguém alguma coisa e ela achar que já sabe, ela quer completar o que eu vou falando. E na realidade eu até parei e falei, pera lá, você está falando outra coisa, eu não terminei minha frase ainda. Sabe aquelas pessoas que não têm paciência de ouvir? Ela não espera o outro terminar e ela já quer interpretar o que o outro nem acabou de falar. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Por quê? Porque ouvir é uma virtude nas relações humanas. Quantos conflitos, quantos problemas nos casais, com a família, com colegas de trabalho, com pessoas que estão ali fazendo uma reunião, quantas pessoas, quantos problemas, né, deveriam ser evitados se as pessoas ouvissem melhor, prestassem mais atenção. Então eu relatei aqui 4, pode ser que tenha outros motivos, né? Vou repetir aqui então, dentro dessa pesquisa, o que impede uma pessoa de ouvir com atenção? Ela está esperando para falar, ela está cansada ou com pressa, ela está pensando em outro assunto, ou ela pensa, né, que sabe o que a outra pessoa vai dizer. Agora, uma pergunta para nós nesta manhã. Por que nos tornamos tão maus ouvintes? No nosso caso aqui, que eu estou falando com vocês, aqui pelo rádio, essa ministração também a gente envia para o nosso canal do YouTube e também nossos podcasts. Então, diante disso, a maioria é ouvinte, né? Então, você é um ouvinte. Mas aqui a gente está falando de um ouvinte não só de ouvir o rádio ou a internet, mas um ouvinte com as pessoas, o seu relacionamento em família, né? Em família, quem sabe você está com um problema sério para resolver em família porque você não está ouvindo. Mas é necessário ouvir o outro. E depois você fala a tua parte e o outro também tem que te ouvir. Agora, por que nos tornamos tão maus ouvintes? Interessante que a grande falha aqui ocorreu justamente no sistema escolar, que deu muita ênfase, né, a ensinar, a ler e a escrever, né? Então, geralmente, o treinamento para ouvir vinha por forma de advertência. Lembra? A professora falava assim, ou ainda fala, preste atenção, ouçam, abre bem os seus ouvidos, né? Então eu lembro dessa época, né? Preste atenção, quer dizer, foi ensinado, vamos assim dizer, a gente apenas o quê? A ensinar a ler e escrever. Agora, interessante esse negócio aqui, muito interessante esse assunto aqui de ouvir.
Eu quero ler um texto aqui da Bíblia. Por exemplo, no livro tem vários textos. Eu separei aqui o Tiago. Tiago capítulo 1, o verso 19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quero ficar nessa aqui, ó. Seja pronto para ouvir. Então, antes de você falar com alguém, ouça primeiro. Ouça. Ou se você é que vai falar primeiro, espero que o outro possa te ouvir, para depois ele também falar quando é necessário esse diálogo entre as pessoas. Quando eu vou aqui, por exemplo, para Apocalipse, quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 2, quando ali é enviado a 7 líderes, as 7 cartas, né, do Apocalipse, são 7 igrejas da Ásia, eu observei que no final das cartas está escrito assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que me chama a atenção dentro dessa colocação? Nós estamos falando de ouvir entre conversas entre os seres humanos. Mas também temos que aplicar isso aqui a perguntar: será que nós estamos ouvindo Deus? Ou será que a gente só fala, pede e não espera Deus falar com a gente? Será que de repente Deus não está falando comigo nesta manhã ou com você e dizendo: epa, para um pouquinho, eu quero falar com você? Sabe aquela pessoa que fala um tagarela, ele não para para ouvir o outro e de repente ele está falando demais. Não que é errado falar, mas nós temos que aprender a ouvir. Eu vou repetir acho que pela segunda vez já. Quantos conflitos familiares poderiam não ter existido se as pessoas ouvissem melhor, né? Ouvir melhor, prestar atenção. Principalmente quem é pai e mãe tem que dar ouvido ao que o filho fala, a filha fala, né? Por quê? Principalmente você que tem filhos pequenos, né? Você tem que ouvi-lo, conversar, dialogar, porque se você não ouvir, o mundão, né? Em outros lugares, sem dar nome aqui, vai ter gente que vai querer ouvir o seu filho, mas para oferecer alguma coisa esquisita. Você está entendendo? Você é inteligente que eu estou falando. Então, você já viu aquela pessoa que diz: meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta. Já ouviu esses reclames? A gente escuta. A gente está na área que liderando pessoas, treinando pessoas, pregando para pessoas, não é? Então, eu busco ouvir. Eu fiz uma reunião com uma equipe e eu falei assim: quero ouvir vocês. Eu deixei eles falarem, eu queria ouvir cada um deles. No caso ali era um formato de uma equipe, de um grupo pequeno, de um discipulado, cada um falando, eu fui observando. Mas às vezes é necessário falar no individual também. Então a dica de hoje para a gente orar é justamente isso. A pergunta no início da nossa reflexão aqui, né, eu falei o seguinte, que ouvir é uma das maiores virtudes nas relações humanas, o ouvir. E eu tenho certeza que essa palavra está impactando muita gente. Nós vamos orar para que Deus te dê sabedoria, que Deus te ilumine, que Deus te ajude, não só a você, a nós todos, né? Por quê? Porque nós temos que ouvir a voz do outro, ouvir o que o outro está falando, porque a gente ouvindo melhor, a gente vai poder ajudar melhor uma pessoa. Quando eu falo ouvir, pode ser um assunto, eu vou dar um exemplo, tá? No casamento, por exemplo, né? O casamento. Quantas mulheres às vezes estão com um problema de saúde, ou às vezes é o marido, e eles não se falam, está tendo algum tipo de bloqueio, né? E é necessário, às vezes, perceber se está tendo um bloqueio, qual o porquê que não falam, não dialoga, né? Tem que trocar uma ideia, conversar, é muito importante, né? Eu e minha esposa, a gente está aí a caminho dos 32 anos de casado, né? O ano que vem, em fevereiro do ano que vem, de 2022, vamos completar 32 anos de casado. Então a gente vive aprendendo, essa é a verdade. Eu sempre digo o seguinte, esses dias até conversando com uns amigos meus, uns parentes, até disse, olha, é importante, eu sempre penso o seguinte, eu tenho que ter alguém bem mais novo do que eu, para ouvi-lo, né? Para a gente contextualizar a realidade de hoje com a cabeça de um novo, de uma pessoa de meia idade
e de uma pessoa mais experiente, né? Ou de terceira idade, o idoso, o idosa. Eu gosto de usar a palavra o mais experiente, né? Que tem mais idade, que tem mais vivência, que tem mais vida, né? Tá vivendo mais. Então, eu gosto de ouvir essas 3 pessoas. Porque se eu ouvir só o que tem mais experiência, já ajuda, mas é importante eu ajudar a ouvir o novo também, entendeu? A pessoa mais novinha, o jovem, né? Então eu busco desenvolver isso, né? Deus nos deu a graça, Deus nos deu para mim e para minha esposa um casal de filhos. Nossos filhos são todos jovens, né? A filha já é casada, já tem seus 27 anos e tal, casadinha há 2 anos de casamento, tudo. Eu converso muito com ela, com meu genro também, que é jovem, está nessa idade também. Meu filho, né, que é mais novo, né, tem 23 anos, e eu dialogo com ele, a gente troca ideia. Então é bacana ouvir. Então isso aqui é muito importante. Eu até acredito que se as famílias conversassem melhor, pudessem ouvir o outro melhor, a família seria melhor, a sua família. Talvez você está aí orando, você está jejuando, você é um cristão que jejua, consagra e faz, tudo isso tem a sua importância, mas às vezes está tendo uma falha grave, não está tendo diálogo com a sua família, não está buscando ouvir, às vezes está até fugindo da conversa, porque você não quer ouvir o que você precisa ouvir, né? Tem gente que é assim, né? Ele não quer ouvir, ele sabe que precisa ouvir aquilo, mas ele está fora. Então é importante isso. Isso é uma maneira de você ajudar o próximo, ajudar a si próprio e melhorar o seu relacionamento com o próximo. A começar com a sua casa, a começar com os seus colegas de trabalho, não é verdade? Isso é muito importante. Eu separei aqui um dado interessante. O que podemos fazer para nos tornarmos bons ouvintes? Não bons comunicadores, mas bons ouvintes, né? Primeiro, mantermos um bom contato visual, acenando com a cabeça sempre que possível, né? Você está conversando com alguém no presencial, né? Você se conectar com a pessoa ali, ela está com você, você está ali tomando um café, numa reunião, em casa ali, é importante isso. É chato, né, quando você vai falar um assunto bacana e a pessoa fica ali com o celular, né? Hoje o celular a gente sabe, né, virou uma ferramenta de trabalho, a gente sabe disso, né? Eu sei muito bem, a gente utiliza muito, né, o aparelho, isso não é novidade, mas nós temos que entender que quando é para ouvir alguém, é importante você ouvir a pessoa e não ficar desconectado, porque hoje tem isso também, essa distração. Você está conversando um assunto importante com alguém que está dedicando um tempo para falar com você e vice-versa, você está ali, mas de repente você está desatencioso. Quando eu vou fazer uma visita, quando eu vou conversar com alguém e tal, eu estou com o celular, que é normal, você vai para lá e para cá com o seu celular. Mas chegou em certos lugares, eu desligo o celular ou deixo no silencioso. Por quê? Porque eu quero ouvir aquela pessoa, né? Eu quero ouvir aquela pessoa. Então, isso são dicas. Pensa bem, você está conversando com a tua esposa, se você é casado, e fica no celular querendo fazer reunião, ou uma coisa ou outra. Então isso dá problema no mundo moderno de hoje, principalmente de 2 anos para cá, quando hoje a maioria é online, reuniões que continuam, mesmo que o pessoal está voltando a trabalhar no presencial, mas essa onda pegou, e é bom de um lado, né? O trabalho, o negócio, tudo isso é louvável, mas eu tenho que tomar cuidado para que de repente, né, daqui a pouco eu levo todo o aparato tecnológico para o meu quarto e daí eu não tenho vida com a esposa porque fico, não está tendo conversa, não estou querendo ouvi-la. É sério isso, pessoal, que eu estou falando. Isso é muito sério. Isso é muito sério, mas para ajudar você. Pensa nisso. Analise isso. Então essa análise aqui não é para a gente analisar o outro. Eu tenho que analisar a minha vida. Eu tenho que pensar, eu estou ouvindo bem os meus filhos? Eu estou ouvindo a minha esposa? Eu estou ouvindo o meu líder ou o meu liderado? Enfim, eu estou ouvindo. É importante isso aqui, né? Segunda coisa, para a gente tornar bons ouvintes, prestarmos atenção, não só no que é dito, no que é falado, mas também como é dito, como é falado. Isso gera o quê? Quando você presta atenção, vai gerar uma sinergia, uma coisa boa, uma coisa positiva. Então, prestar atenção é fundamental, né? Outra coisa, interpretarmos o que as mensagens não verbais querem dizer. Exatamente, tem gente que fala no silêncio, tem gente que ela fala com gestos, ela não verbaliza, mas ela está falando algo. Então você vai entender isso aqui prestando atenção. Por último aqui, fazermos um resumo do que ouvimos para checar se entendemos a mensagem corretamente, né? Às vezes a pessoa entende tudo errado a mensagem porque não prestou atenção, não ouviu direito. Pense nisso. Na prática, meus amados e queridos ouvintes, na prática, né? Aprender a ouvir
requer paciência, disciplina e autocontrole, o que não é fácil isso. A gente sabe disso que não é fácil, mas é necessário. Porque você sendo um bom ouvinte, ou seja, você está entendendo o que o outro está falando, né? É porque você prestou atenção, você fica uma pessoa melhor, porque você pode corresponder com aquela pessoa, né? A amizade melhora, o relacionamento, seja no casamento, o relacionamento com a família, o relacionamento com os filhos, né? Isso é de fundamental importância, né? É muito interessante isso aqui, mas sabemos que a única maneira, né, de mantermos pessoas ao nosso lado é ouvindo o que elas têm a dizer. Então não desista, busque ver, faça um autoexame com essa palavra de hoje. Você tem sido um bom ouvinte? Se você é casado, homem, você está ouvindo a sua esposa? Mulher, você está ouvindo o seu marido? Pense nisso, porque ouvir é a maior virtude das relações humanas. Então Jesus, ele ouvia as pessoas. Se você ler direitinho os evangelhos, você percebe Jesus ouvindo as pessoas, ouvindo o clamor do necessitado, ouvindo, ele prestava atenção. Jesus dava atenção a uma pessoa. Suas maiores, talvez, mensagens foi dedicada a uma pessoa, porque ele ouvia a história da pessoa. E ele já sabia o final, porque ele estava na terra, mas ele era Deus, era humano, mas ele tinha essa, como Deus, né? Deus homem, mas ele sabia, né? Então ele chegava para as pessoas e abordava: o que queres que te faça? E a pessoa falava, né? Ele sabia que a pessoa precisava de uma cura. O cara era cego, ele perguntava: o que você quer que eu faça para você? Ele respondeu: Senhor, eu quero enxergar. Para o outro que tinha uma outra necessidade. Então ele dialogava, ele ouvia o clamor do outro. É isso que Deus está falando com a gente, né, nesta manhã especial, para a gente corrigir essa rota. Corrigir. Preste atenção, porque deve ter alguém aí querendo falar com você e você não percebeu. Talvez é a tua esposa, talvez é o teu marido, talvez é o teu filho, talvez é o teu filho adolescente. A gente, como pastor, recebe muitas pessoas: pastor, olha para o meu filho, ele é adolescente, o jovem, não sei o quê. Quando você vai fazer um atendimento, que você escuta as partes, você percebe que é falta de diálogo, é falta de conversa, não é? E às vezes, infelizmente, alguns cristãos, ele joga tudo para Deus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Irmão, tem hora de orar e tem hora de ouvir, tá certo? É importante isso que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. A gente vive aprendendo, né? Até é muito cômodo a hora que Deus vai fazer um milagre, a hora que Deus vai fazer um milagre. E por que Deus às vezes não faz certos milagres? Por quê? Porque nós estamos precisando ouvir. Então ouça melhor as pessoas, a começar com as pessoas da sua casa. Se você está pensando: pastor, mas como é que eu vou ouvir? Ninguém quer me ouvir. Ouça primeiro, depois você fala. Ok? Que Deus te abençoe. Espero que esteja motivando você e você não desligou o rádio, hein? Que você está me ouvindo aí para ser abençoado. Tá bom, gente? Um abraço para todos. Vamos falar com Deus então, pessoal. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Que palavra gostosa, Senhor. Estou aprendendo muito em poder também ensinar as pessoas que estão ouvindo atentamente a palavra de hoje, Pai. Eu tenho recebido, o Senhor sabe disso. Quantas pessoas têm dito: pastor, é uma bênção, tenho aprendido muito. Então, Senhor, é um sinal que elas estão ouvindo realmente. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está aqui comigo. E o Senhor, Espírito Santo, é o que vai fazer essas pessoas entenderem o que elas precisam entender naquilo que o humano não faz. Aquilo que eu não tenho palavras para explicar, mas eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor está agindo aqui no ensinamento de hoje também, para que essas pessoas sejam abençoadas. Abençoa os casais, abençoa os filhos deste casal, abençoa a família querida, e onde chega esta palavra, esse ensinamento, chega ali o agir de Deus, e que todos possam também ouvir a voz de Deus. Possa ficar em silêncio, porque o Senhor também fala no silêncio. O Senhor fala de várias maneiras. Pai, abençoa todos que estão conosco neste momento, e aqueles que apoiam o ministério Agindo Deus Quem Impedirá, seja sendo intercessores, pessoas que oram pelo nosso ministério, e pessoas também que têm contribuído financeiramente para manter esse projeto aqui, para que nós possamos continuar falando e muita gente ouvindo essas palavras para edificar a fé do povo. Pai, obrigado pelos apoiadores, e tenham todos um dia de paz, saúde, alegria, em nome de Jesus, e haja uma restauração nesta vida e nesta família, hoje e sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.